E sejam bem-vindos ao Clube Pace. Hoje é dia de falar sobre zonas de treino. O que que é zona de treino? Que raio de negócio é esse? Como é que eu chego na minha zona? Como que é feita essa divisão? Para que tem essa divisão? E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso, tirar algumas dúvidas. Eu tenho aqui algumas perguntas, né? O que são zonas de treino? Porque elas são muito importantes. Essa é a primeira pergunta. Como é que a gente pode responder isso? A gente tem que entender que a corrida, remo, bicicleta, natação, são coisas de longa duração. E dividir a intensidade disso, poderia simplesmente falar que a divisão é leve, moderado e difícil. Essa já é uma resposta, mas é uma resposta muito rasa. Quando a gente divide a intensidade de algo que a gente vai fazer por longa duração, a gente divide isso e entende as zonas de trabalho para cada intensidade, a gente consegue se manter em atividade por mais tempo. Independente de se eu quero fazer isso num ritmo mais forte, num ritmo mais fraco, o lance é ter uma boa experiência na longa distância dentro do que eu posso entregar, dentro do que o meu corpo permite eu ir até aqui, sem que eu quebre, sem que eu tenha uma experiência ruim, né? Dessa forma, é muito comum, muita gente já deve ter ouvido a expressão, né? Ah, foda-se o pace. Na verdade, não pode ser isso, né? Isso não significa que ter a divisão de zona de treino te obriga a qualquer coisa. Ninguém é obrigado a nada. Mas o pace, ou a frequência cardíaca, ou o limiar, são formas de você quantificar a intensidade do esforço que você está fazendo. Então, você ter uma referência de intensidade, que é essa divisão por zonas, e a divisão por zonas vem para ser uma coisa didática, ser mais fácil entender. Você ter essa divisão ajuda você a ter melhores resultados. E os melhores resultados não é necessariamente o ritmo XPTO, tem que fazer, não tem que nada. É você ter um resultado legal dentro daquilo que você quer. Se o seu resultado é fazer uma meia maratona em 1 hora e meia ou em 3 horas, tanto faz. Mas aí você sabe o que o seu corpo pode desempenhar dentro daquela distância do que você quer fazer. Então, por isso, a divisão em zonas de treino. A segunda pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas são as zonas de treino? Quantas zonas de treino existem e como são classificadas? Essa é uma dúvida muito comum. E aí, até para ajudar a responder isso, a gente vai fazer uma brincadeira aqui no tablet. Vocês sabem que eu adoro fazer um desenho. Então, quantas zonas de treino existem? A gente tem que pensar no que a fisiologia ela coloca para gente. Então, são 3 zonas de treino. Deixa eu ver se meu lapisinho ele tá bonitinho aqui. Não, tá horrível, tá horrível. Vou colocar o outro aqui. A gente tem 3 zonas de treino. É assim tá ruim aqui minha canetinha, hein? Tá ruim minha canetinha. Acho que eu vou ter que fazer com o dedo, hein? Será? Vamos ver. Agora foi. São 3 domínios de intensidade. É assim que está no livro de fisiologia, né? São 3 domínios: moderado, intenso e severo. São essas três as nomenclaturas certas da fisiologia. Mas, de forma geral, a divisão ela pode ser em zona, e aí eu vou colocar aqui, né? Minha letra aqui no tablet, ela já não é das melhores, ela fica horrível. Zona 1, zona 2, zona 3, ou o que é leve, moderado e forte. Essa é uma divisão muito simples, muito básica, né? Porque fica fácil eu começar a visualizar as coisas. Só que existem outras formas.
né? Quando eu pego zona 1, zona 2, zona 3, o range, a distância entre a primeira parte e a segunda parte, ela é muito longa. Então a gente acaba dividindo isso em mais zonas. E aí você pode encontrar isso tanto no Garmin quanto no Training Peaks, ou de diferentes formas, em 5 ou em 7 zonas. Por que dividir em 5 ou em 7 zonas? Para didaticamente ficar mais fácil entender. Ponto. Ao invés de eu colocar uma zona 1 tão, né, grande assim, do zero até um primeiro ponto, já acaba dividindo isso no finalzinho dela aqui. Vou colocar aqui uma representação para ficar, talvez, talvez não fique exatamente na proporção que deveria ser, tá? Me desculpe aí, mas começa a dar uma parte visual melhor. E aqui na zona 3, que é tudo que é mais intenso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ao invés de eu colocar para vocês, por exemplo, vamos fazer lá um treino em zona 2 um pouquinho mais forte ou um pouco mais leve, a gente divide isso em mais zonas, porque aí didaticamente fica mais fácil entender, né? O que é uma corrida forte, o que é uma corrida já muito forte, o que é os treinos intervalados, né? O que eu vou até o meu limite, o que eu não vou até o meu limite, o que é muito leve, o que já não é tão leve assim. Então, dessa forma, dividindo em 5 ou em 7 zonas, didaticamente fica melhor para entender do que eu falar desse jeito. Zona 1, zona 2 para cá, zona 2 para lá, e aí fica muito complexo, né? Na prática, a gente já vê isso todos os dias. Quando eu faço essa divisão em 7 zonas, eu tenho resultados melhores para a grande maioria das pessoas, né? A gente tem que entender que a maioria das pessoas que treinam, que procuram acompanhamento, elas estão procurando saúde, né? Quando eu falo com atleta, quando eu falo com alto rendimento, aí sim, aí sim, com ressalvas, tá? Poderia falar de uma forma mais simples, não, tudo que é forte, tudo que é leve, para a grande maioria, em 5, 7 zonas, funciona de uma maneira muito mais positiva, tá? É, e aí, qual que é a segunda parte da pergunta? Como que elas são classificadas, né? Então, zona 1, zona 2, zona 3, zona 5, aí os nomes, a nomenclatura, cada um usa da forma. Poderia colocar aqui Zezinho 1, Zezinho 2, Zezinho 7, tá? Mas zona 1, zona 7, corrida leve, zona regenerativa, corrida moderada, corrida forte, né? Na PaceFit a gente trabalha com essa nomenclatura para facilitar o entendimento, tá? Como é que eu calculo as minhas zonas de treino? Como é que eu chego aqui, né? Eu tenho diferentes formas para chegar nesse resultado. Que eu preciso entender aqui é. Opa, deixa eu apagar. O que eu preciso entender aqui é quanto tempo eu fico dentro de cada zona. Acho que quando eu começo a entender isso, fica mais fácil até entender os testes, né? É óbvio que intensidades mais altas eu vou ficar num tempo menor, certo? Intensidades mais
mais baixas, eu vou ficar num tempo maior. Como que eu chego nessa divisão? Eu preciso fazer um teste que eu fique muito tempo e esse teste numa intensidade alta e esse teste me dê um resultado para poder dividir por essas zonas de treino. Qual é o ponto, vamos colocar de outra forma, qual é o ponto que eu consigo sustentar um ritmo firme por muito tempo sem eu quebrar? Essa é a grande questão. Teste, os testes para chegar nisso são testes progressivos, são testes intensos, e eu posso avaliar frequência cardíaca, eu posso avaliar a concentração de lactato. O lactato é um ótimo indicador para intensidade, porque na medida que eu aumento a intensidade, a concentração de lactato aumenta. Frequência cardíaca, óbvio, aumenta também. A minha percepção de esforço, ela muda, né? Então, eu tenho que ver quais são as ferramentas que eu tenho para poder fazer isso na prática. Para dar uma resposta específica, a gente mais direta, a gente tem dois testes muito bons. Teste de 3 quilômetros, teste de 30 minutos. O melhor, teste de 30 minutos. Teste de 30 minutos, eu vou encontrar, e aí dá uma olhada aqui na lousa, este ponto aqui, que é o ponto, quando eu faço um teste, que eu vou avaliar o limiar, normalmente faço um teste como fala? Avaliando o pace, né? Não olhando só a frequência cardíaca, né? Não é um teste ergométrico. O teste ergométrico, o teste vai durar 8 minutos, né? Só para ver a frequência máxima. Eu quero ver o máximo de tempo que o meu atleta ele consegue ficar num ritmo forte por muito tempo. Então eu vou aumentando a intensidade de um teste da velocidade, vou incrementando velocidade para achar o ponto onde o meu atleta ele consegue sustentar essa intensidade por muito tempo, ou ele quebra. Ou a percepção de esforço aumenta muito rápido, frequência cardíaca ela aumenta mais, ela não vem ganhando uma escadinha, ela aumenta mais rápido, a frequência cardíaca e a concentração de lactato também explode, aumenta muito. Ou seja, daqui para cá eu não consigo sustentar por muito tempo. Nessa parte aqui, eu não consigo sustentar por muito tempo. Então, meu teste acaba. Quando ele acaba? Nesse momento aqui. Esse ponto aqui é o meu, quando eu estou fazendo o teste lá, estou avaliando, né, a cada bloco de intensidade, né, de forma progressiva, eu consigo ver a hora que a minha frequência sobe, percepção de esforço sobe, a concentração de lactato sobe. Na hora que tem esse momento, dali para frente, eu continuo o teste, porque o teste é para ir até o limite. Mas eu já achei o ponto que aí você pode achar na literatura por zona de limiar, limiar 2, limiar de lactato. Tem mais de 20 nomes para esse momento aqui. É o momento onde tudo dá errado ou tudo dá certo. Você achou esse momento, você pega e divide. Então, daqui para cima é o que é muito forte, então é o que é quando a gente faz a divisão por 3 zonas, é o que é a zona 3, para baixo, zona 2, depois zona 1. Achei o meu ponto, achei o meu limiar, eu consigo dividir tudo isso. E aí divido para cima em 3, divido para baixo em 4 zonas. Eu falei do teste de 3 quilômetros, que é um teste que também é válido. Só que o teste de 3 quilômetros ele acaba sendo um pouco menos preciso. Por quê? Porque o corpo humano ele consegue ficar em zona de limiar, nessa zona desconfortável, por até 50 minutos. Um teste de 3 quilômetros ele vai durar aí, vamos colocar aí
para a grande maioria, entre 12 e 18 minutos, né? Ritmo de 4 por 1 e de 6 por 1. Vai ficar em torno disso. Então acaba sendo um tempo muito curto para realmente eu saber se o quanto esse atleta ele vai estar em fadiga. Então eu preciso mais tempo, mais desconforto por mais tempo. 30 minutos é um teste razoável. Tem gente que faz teste de 1 hora, eu acho um pouquinho too much. 30 minutos dá aí para chegar nesse ponto, chegar a entender se chegou dentro do limite ou não. E aí, com isso, né, eu tenho aí as minhas zonas de treino. Uma outra pergunta que é bem relevante, né? Eu preciso usar monitor cardíaco para treinar por zonas? É, a frequência cardíaca ela é uma das coisas que mais sofre interferência aí ao longo do nosso dia a dia, né? Se eu saio para treinar às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, do ponto de vista frequência cardíaca, eu tenho diferentes níveis de prontidão para começar a correr. E na hora que eu começar a correr, a minha frequência cardíaca ela vai sofrer interferência do clima. Se está 10 graus ou 30 graus, é completamente diferente. Eu posso usar a frequência cardíaca? Deve, mas eu acho que depende muito do objetivo, do nível de treinamento, do nível de autoconhecimento de cada um. É importante eu ter a referência da frequência cardíaca para saber se eu estou num dia bom ou se eu estou num dia ruim. Se meu corpo está respondendo bem ou não de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Mas se eu estou buscando, por exemplo, performance e eu estou numa semana que eu preciso entregar treinos intensos, eu posso usar a frequência cardíaca do meu lado, ver se eu estou realmente numa semana boa e entender a cada série, de repente, a cada bloco, se a minha frequência cardíaca, como que ela está se comportando, se a recuperação entre blocos, por exemplo, num treino intervalado, ela está acontecendo de forma esperada ou não, né? Então, tem vários dependes. Sugiro que use, principalmente no teste, até para ver se chegou dentro do que se esperava chegar de frequência cardíaca. Mas o uso do dia a dia tem vários dependes, tá? Para atividade de longa duração, vale sim usar, mas é isso, depende, cada caso é um caso. Pergunta muito comum: como que cada zona impacta no meu desempenho? Se eu quero melhorar a minha capacidade aeróbia, treinar em intensidades mais baixas. Se eu quero melhorar minha capacidade de velocidade, eu tenho que treinar em zonas mais altas. Isso é meio óbvio, né? Mas eu sabendo exatamente qual é a zona que eu estou, eu consigo planejar os meus treinos de forma mais precisa. Se eu tenho que treinar, por exemplo, aqui, vamos colocar, né, na zona 2 para melhorar a minha capacidade de sustentar ali, eu tenho que ficar mais tempo dentro dessa zona. Se eu tenho que fazer o treino na zona 2, mas eu estou sempre empurrando para a zona 3, para a zona 4, algo está errado. Seja a avaliação que tem que ser refeita, seja a própria pessoa que não está seguindo e aí está forçando além do que deveria estar forçando, né? E isso tem um peso, né? Se eu tenho que treinar, sei lá, na semana, a grande maior parte dos meus treinos, eles são, né, em ritmos mais leves, mas eu estou sempre jogando para mais forte, esse peso, essa intensidade, ela vai ser cobrada em algum momento, né? Então, eu olhar as zonas de treino, eu tenho que entender o que eu vou tirar de cada uma delas. Zonas mais altas, né? 5, 6, 7 é intensidade alta. Toda vez que eu aumento a intensidade, eu aumento a carga que eu estou colocando no meu corpo, né? O impacto, óbvio, ele é maior.
Então, se eu estou esperando que fosse dentro de uma zona, mas eu estou sempre chutando para cima, eu estou dando mais impacto. E esse impacto, naturalmente, uma hora vem a conta, né? Não tem jeito. Aí vem uma dúvida muito comum, né? Que vem junto com essa, né? Se eu treinar em zonas mais altas, eu evoluo mais rápido? Realmente machuca mais rápido, não evolui mais rápido. Você pode até evoluir um pouco mais rápido, né? Mas o preço disso, em geral, é alguma lesão junto. Já é difícil quantificar o esforço, que o quanto, né, o esforço prescrito ele vai ter um impacto no seu corpo. Se você está treinando sempre ali no limite, acima, esse impacto, essa conta, ela vem, né? Então, treinar sempre em ritmo, né, acima do que está sendo do que está previsto, a tendência é, sim, pode ser que melhore um pouco, mas vai melhorar muito e vai machucar mais rápido. A conta é sempre essa, tá? Próxima pergunta. Como eu distribuo os treinos entre as zonas ao longo da semana, tá? Última pergunta. A gente tem diversas formas de planejar isso ao longo da semana. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha, até para ficar mais fácil desenhar. Em geral, a grande maior parte dos treinos, eles vão ficar aqui, dentro desse range aqui. Por volta de, e aí é um por volta, tá? Por volta de 70% dos treinos, eles vão ficar para cá. A grande maior parte é em baixa intensidade, não é em alta intensidade. Aí a alta intensidade aqui eu posso, e aí é lógico, depende do momento, né? Eu posso ficar um pouco para cá ou eu posso ficar mais para cá. Mas a grande maior parte é intensidade baixa. Aí alguém pode vir e me falar assim: ah, mas os quenianos eles sempre treinam muito rápido. Quando a gente vê na internet, sempre tá lá, dois e tanto, três e pouquinho, tal. De fato, mas se vocês olharem uma planilha semanal, vocês vão ver que a grande maior parte é em zona 2. A grande maior parte dos treinos é em zona 2. A diferença é que a zona 2, zona 2 deles é muito mais rápido, a zona 5 nossa, né? É muito mais rápido do que o que a gente faz aqui, né? Então, às vezes, dá até uma impressão de que está muito mais intenso, né? Mas a gente tem que pensar, comparar quem com quem. Dia que eu vou correr mais leve, 6 para mim pode ser leve, para outras pessoas pode ser rápido. Então a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente tira uma foto, né? Vê alguma coisa, tira uma foto e define aquilo como verdade, né? Nem sempre é assim. De forma geral, aqui para a gente ter uma resposta, 70% aqui, baixo, baixa intensidade, zona 2, a grande maior parte dos treinos em zona 2 e uma parte menor lá em zona 5, zona 6, zona 7, zona 4. Depende muito do momento que está, né? Porque também, quando a gente fala de treino, eu estou treinando para uma maratona, eu estou treinando para. Eu estou em que momento desse treinamento para a maratona? Eu estou mais próximo da maratona ou estou mais longe da maratona? Porque isso, na distribuição, né, de onde eu vou ficar, ele tem um impacto grande, né? Eu vou ficar mais para cá, vou ficar um pouquinho mais para lá, certo? Eu acho que a divisão por zonas de treino, a gente entender e trabalhar em cima disso, todo mundo tem um ganho com isso, né? A grande maioria das pessoas elas ganham olhando para isso. Então, quando a gente vê falas assim na internet, foda-se o pace, eu não preciso medir, foda-se. Isso é uma inverdade, e isso acaba sendo ruim.
Isso não tem a ver, de novo, com o prazer da corrida, com o objetivo da corrida, com o que você vai desempenhar lá no dia. Não é nesse sentido. Você entender as zonas de treino te ajuda a entender melhor o que você pode desempenhar. Você pode correr andar uma maratona se você quiser, mas você precisa entender que se você corre numa velocidade X, você consegue fazer a prova. Se você tentar fazer numa velocidade Y, você pode quebrar, se machucar e aí ter uma experiência ruim. Saber as zonas de treino vai te ajudar a entender melhor o que você pode fazer na prova e aí ter uma experiência melhor ou não, né? A ideia é que sempre tenha uma experiência boa, não que tenha experiências ruins. Tá bom? Ficou claro? Então, ó, teste de 3 quilômetros, teste de 30 minutos, periodicamente. Dividiu isso em 5 zonas, em 7 zonas. Se quiser dividir em 3 também não está errado. Saber a percepção entre o que é leve, moderado, difícil, a grosso modo, já é mais positivo do que não ter noção nenhuma, né? E tentar seguir isso na prática. Mais treinos mais leves. Percepção de esforço, vale a gente também voltar a falar sobre isso. Frequência cardíaca como referência, vale também a gente voltar a falar sobre isso, né? Não ficar sempre no talo. Frequência respiratória, né? Tá leve. Será que tá leve? Às vezes não, né? Acho que não. Então, né, tentar achar a combinação entre essas variáveis para conseguir manter ali um ritmo legal, para conseguir ter uma experiência positiva. Sempre a ideia é essa, experiências positivas. Tá bom? Segue acompanhando aí, segue acompanhando o Clube Pace. Valeu, até mais.